Olá, chegou a hora de você ficar ainda mais informado. Confira os destaques desta edição. Conheça um pouco da história de Pindamonhangaba, cidade que completa hoje 312 anos. Descubra por que Pindamonhangaba é considerada a capital de reciclagem de alumínio. E veja também. 312 anos de Pindamonhangaba. Hoje nós vamos falar sobre essa data importante que transcorre a 10 de julho. Estamos recebendo o prefeito Israel Domingues, prefeito de Pinda, e ele certamente tem muita coisa para contar para a gente. Está há 6 meses administrando a cidade e já deu cara nova a Pindamonhangaba. Já, aqui. Você confere essas e outras notícias no Repórter Setorial que começa agora. Seja muito bem-vindo, este é o Repórter Setorial, na TV digital e na web. Em 10 de julho de 1705, há exatamente 312 anos, Pindamonhangaba foi emancipada. Como a maioria dos municípios da região, Pinda era uma cidade simples do interior de São Paulo. Mas em 1899 foi construída a primeira tubulação de abastecimento da cidade. Um grande desenvolvimento para o período. E tudo isso começou em um local aqui na cidade que hoje é uma das maiores reservas ecológicas do estado de São Paulo. Ouvir os sons da natureza e sentir o ar puro são um dos atrativos desse local que é uma das maiores reservas ecológicas do estado de São Paulo, com 603 hectares, o Parque Trabiju. O local é considerado uma unidade de conservação e proteção integral da fauna, da flora e dos recursos hídricos. Por ser uma unidade de conservação, a denominação do parque é Parque Natural Municipal do Trabiju. Então, o nome já diz, natural, Então, a fauna aqui pode se encontrar de todas as espécies, a flora também que tem aqui na Mata Atlântica, como a onça-parda, o lobo-guará, tem muita lontra, bicho-preguiça, coati, então é bem riquíssima a fauna. A flora também, igualmente, é muito rica, tem bastante palmito jussara, uma espécie que já está em extinção. O parque é aberto para visitações. Os interessados em conhecer as trilhas do local precisam agendar com antecedência no Departamento de Meio Ambiente da cidade. O percurso que as visitas fazem, inicialmente elas começam a fazer a trilha da Caixa d'Água. Posteriormente nós adentramos na trilha do Ariete e terminamos na trilha da Ponte Pêncil. E finalizando o passeio, tomando um lanche na exposição dos 5 elementos. Trabiju é uma palavra indígena que significa água que verte do monte, e foi exatamente essas águas do parque que abasteceram o município durante muitos anos, tornando o lugar um patrimônio histórico e cultural da cidade. Antigamente aqui era uma fazenda de café, muito rica em recursos hídricos, e houve naquela época o interesse do prefeito, tá adquirindo essa fazenda para estar fornecendo água encanada para a cidade. Então, em 1899, o atual prefeito daquela época, ele adquiriu a fazenda e teve a excelente ideia de estar fornecendo a água encanada para a cidade. Como que ele fez isso? Ele esteve na Bélgica adquirindo a tubulação de ferro, e de lá ele trouxe toda a tubulação até o porto de Paraty, subiu a tubulação toda pela Serra de Ubatuba de carro de boi e fez a instalação. E foi um ano depois, em 1900, que os moradores da cidade começaram a receber a água do parque. Esse recurso avançado para a época foi usado durante 30 anos. Aquela tubulação de 1899 que vimos lá no Parque Trabiju ainda corta todo o município e abastece aqui a Praça Monsenhor Marcondes, no centro da cidade.
Que parque lindo! Vale a pena conhecer o Parque Trabiju. A cada 6 segundos, uma pessoa morre por causa da diabetes. E de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, mais de 14 milhões de brasileiros têm a doença. Aprender a controlar os níveis de glicose no sangue é importante para quem quer levar uma vida normal, mesmo sendo diabético. As hipoglicemias significam um baixo nível de glicose no sangue. Fome, confusão mental, disparo do coração, fraqueza e sonolência. E em situação extrema, o descontrole de hipoglicemia pode levar à perda de consciência e até crises convulsivas. De acordo com os especialistas, os sintomas mais comuns da diabetes são urinar várias vezes à noite, boca seca e ingerir muita água. Para evitar transtornos, é importante fazer a medição da glicose do sangue com frequência e nos horários corretos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, até 2016, o número de pessoas adultas com diabetes no planeta passava de 420 milhões. Uma pessoa morre a cada 6 segundos por causa da doença. Embora não seja atualmente curável, a doença tem controle e permite uma vida normal desde que sejam seguidas as orientações médicas. Os 312 anos de emancipação político-administrativa de Pindamonhangaba serão comemorados com programações gratuitas para toda a população. Na lista de eventos estão agendadas atividades culturais, esportivas e de lazer. Exatamente, Thaís. E a agenda está aí recheada de programações. Quem fala conosco é o coordenador de eventos, Ricardo Flores. Olá, Ricardo. Como serão as programações agora para o mês de julho? Olá, hoje teremos a continuidade das festividades aqui de aniversário de Pindamonhangaba, com a presença no Parque da Cidade do DJ Iago e, na sequência, show com a dupla sertaneja Caio César e Diego. Já no próximo final de semana, teremos a primeira festa junina da de Moreira César, com a presença de vários shows regionais. Nós estamos aí num período de recessão financeira, né? O ano está bem difícil economicamente falando. Como foi organizar essas festas? As festividades de Pindamonhangaba saiu através de várias reuniões envolvendo secretários e diretores. Negociamos também com as empresas, né, que fornecem todos esses materiais para a prefeitura. Com isso, conseguimos realizar grandes eventos em Pindamonhangaba no mês de julho. E além dessas ações sociais, vocês também estão fazendo, aliás, além desse evento todo, vocês também estão fazendo ações sociais como arrecadação de alimentação, é isso? É isso aí. A entrada, né, nas festividades lá no Parque da Cidade, pedimos a colaboração, né, dos visitantes, 1 quilo de alimento que será destinado ao Fundo Social e automaticamente será distribuído às entidades de Pindamonhangaba. E também contamos com a presença das entidades sociais que tiveram seus espaços gratuitos durante todo o mês nas festividades no Parque da Cidade. Então vai ter um lugar exato de arrecadação, é isso? A arrecadação de alimentos será bem na entrada, né? Teremos lá os nossos voluntários que estarão arrecadando os alimentos, né? Automaticamente, após a festa, serão destinados às entidades sociais. E o espaço, como eu te falei, né? São 17 entidades que estão dentro do recinto, totalmente gratuito, onde eles vão poder comercializar os comes e bebes, né? Que tanta população gosta, e assim reverter lucros para a própria entidade. Muito obrigada pela entrevista, Ricardo. Segue o repórter setorial. Fique agora com o comentário do dia com o jornalista e advogado José Carlos Cataldi. Amigos, 2 episódios violentos no futebol podem representar a gota que faltava. O pote está cheio, não dá mais para aguentar tanta violência. Torcedores do Botafogo e do Atlético Mineiro se degladiaram e o pior deles foi em São Januário, no Vasco da Gama, onde a torcida do Vasco atirou bombas nos torcedores e jogadores do Flamengo, deixando o time do Flamengo, vencedor da partida por 1-0, acuado no meio do gramado, em meio a lançamentos também de bombas de gás de pimenta pela polícia militar para conter os desmandos da massa ensandecida. Eu vou recuar no tempo. O estádio de São Januário já foi um dos mais importantes do país, sediando inclusive partidas da Copa do Mundo em 1950. Foi construído à beira de um morro em São Januário e ali até formou-se uma barreira do Vasco. Mas a comunidade que se formou em volta é uma comunidade favelada, hoje dominada pelo tráfico de drogas, como todas as comunidades no Rio de Janeiro.
E deve ter sido de lá que partiu essa incursão das bombas para o estádio. O presidente do clube não é nenhum santo, o Eurico Miranda, a cada instante acirra o ânimo da torcida, colocando a coisa, esse jogo entre Vasco e Flamengo, que acabou com a rivalidade que havia entre Fluminense e Flamengo, como um ponto de honra de morte. As pessoas se degladiam, se enfrentam, não querendo ver, nem crianças que estão no estádio. Aliás, levar criança para estádio hoje em dia é uma loucura ainda maior. Pois bem, ele insufla, o torcedor hoje também vai para o estádio, até patrocinado pelo clube, que libera arquibancadas e lugares, né, para esses torcedores uniformizados, as torcidas organizadas, e aí fica essa coisa horrorosa. Lá no São Januário já aconteceu briga com o Corinthians, com o Botafogo, com o Flamengo. Estão esperando mais o quê? Dessa vez parece que a coisa vai irradiar para todo o Brasil, porque o Ministério Público está pedindo a interdição definitiva do estádio de São Januário. O STJD, o Tribunal Superior Tribunal de Justiça Desportiva, também pleiteia o fechamento do estádio e a perda no mando de campo do Vasco por 10 partidas. Quem sabe isso não se transforma realmente numa bandeira contra essa loucura que se tornou o futebol no Brasil. É o que a gente espera, né? Porque é inadmissível que as pessoas vão assistir uma partida de futebol correndo risco de vida. Você assiste agora a continuação da série especial Você na Rede, que hoje traz a opinião de um especialista no assunto. Acompanhe. Já que o programa é sobre mídias sociais, nós vamos utilizar o Skype para conversar com a psicóloga Ana Luísa Mano. Atualmente ela mora nos Estados Unidos e é fundadora e coordenadora do site Psicólogos da Internet. Olá, Ana, tudo bem? Oi, Bárbara, tudo bem? Ana, até que ponto é saudável estar sempre conectado e quando isso se torna um vício ou até mesmo uma doença? Ficar conectado muito tempo deixa de ser saudável na medida em que você passa a perder elementos da sua rotina para poder utilizar a rede. O que eu quero dizer com isso? Se você perde elementos como sono ou tempo de estar fazendo uma refeição, ou mesmo em relação a cuidados pessoais, ou se você se atrapalha para poder chegar no trabalho, se você tem problemas com horários porque você fica usando demais e não consegue sair de casa, se você enfrenta algum tipo de consequência por causa do uso que você faz, seria interessante reavaliar como você está usando a internet e se essa ferramenta te controla ou se é você que controla ela. Tá certo. E a gente pode pontuar uma forma equilibrada de usar o acesso às redes? Para usar as redes sociais de uma maneira equilibrada e a internet como um todo, a gente precisa pensar de que forma que ela pode contribuir para a nossa vida. De que forma a internet pode fazer a gente alavancar nossa carreira, pode ajudar nossas relações interpessoais e, de certa maneira, ajudar na vida como um todo. Ao mesmo tempo, a gente também precisa refletir de que forma isso pode prejudicar a nossa vida. Então, nesse sentido, pensando numa justa medida onde você consiga tirar o melhor que a ferramenta tem para te oferecer, você faz o uso adequado para você. No próximo bloco, na continuação da série especial, os cuidados e precauções com os dados compartilhados nas redes sociais. Continue conosco, voltamos em instantes.